Graça e paz, família. Que Deus abençoe a todos. Nosso Pai abençoe a todos. Então, irmãos, é uma surpresa grata e um privilégio poder compartilhar com vocês essa palavra que o PJ fez o favor de ser uma surpresa, que é algo que a gente ministrou para a equipe ali nossa do PG, um pessoal do PG, e aí o Paulo Júnior está abrindo aí espaço para a gente compartilhar com a família toda. Bênção. Amados, meu nome é Arthur, como eu disse lá, pessoal, tem pouco tempo que eu estou no Ministério Sal da Terra, tem 20 aninhos só, e há 7 anos presbítero, passei aí várias partes aí desse processo e diaconia, enfim. O Clenê está aí agora podendo estar com a gente e nós plantamos muita igreja junto, né, Clenê? 3, Clenê pastoreando e nós lá pastoreando o Ministério de Louvor, então estamos em casa aí e é quase um clichê. Tinha uma época que era quase clichê, irmão. Você perguntava para um líder do Ministério Sal da Terra qual que é a sua profissão. Era quase clichê, engenheiro. E aí, como eu sou filho dessa época, não podia deixar de ser. Então, minha profissão também, eu sou engenheiro. E se você me perguntar como vários daquela época, também Ministério de Louvor. E a graça, irmãos, isso aqui é um segredo que nós vamos revelar em família. O PJ já compartilhou isso em público. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão. Existe uma graça, existe um espírito assim maravilhoso, o pessoal que envolve em louvor no Ministério Sal da Terra. Que Deus derrama assim um amor e uma graça grande de casar com esposas belas e bonitas. Deus é abençoado demais. Deus é abençoador. E foi isso que aconteceu. Então, sou casado com a Dandra, linda, fisioterapeuta e que, no momento, hoje está no hospital. Ela está lá na área de UTI, na parte de Covid. Então, Deus fez um chamado lá para ela cuidar desse povo. E aí tem lá cerca de 4, 5 meses que ela está cuidando disso. Bom, a palavra que vou compartilhar hoje com os irmãos, ela é muito íntima, assim, e é por isso que o PJ estava falando, que é o pãozinho de forno quentinho saído da casa, porque ela é íntima de uma reflexão que do momento que nós estamos vivendo, nesse momento pandêmico. E aí eu conversei com o Cláudio aí essa semana, falei, Cláudio, eu queria compartilhar uma palavra lá com a nossa equipe dos PGs, uma palavra que a gente compartilhou há 3 semanas num PG, e de 3 semanas para cá, as últimas 2 semanas, ela foi sendo a base daquilo que o Ivanzinho, lá do nosso PG, vem compartilhando depois dessa palavra. Então, ele entendeu que era importante e foi dando continuidade. E aí eu quero compartilhar ela aqui com vocês hoje. E ela é íntima, porque ela passa por um processo de dentro de casa. Então, ela é essa experiência que Deus está nos fazendo ter e que essa experiência gerou esse aprendizado e essa reflexão para a minha casa. E aí eu quero compartilhar com a família para fazer sentido, para você ver se isso faz sentido aí no seu coração. Amém? Então, amados, é o seguinte, é porque nós, durante muitos anos aí, e os pessoal aí que a gente fala, os crentes mais velhos, né?
a gente, durante muitos anos, foi ensinado a respeito de fé, e o que foi ensinado para a gente a respeito de fé é que fé era um sentimento. Fé é algo que era um sentimento que a gente vem acumulando, assim, né? A gente vai acumulando ao longo da nossa conversão, ao longo da nossa caminhada de ministério. E aí você vai acumulando esse sentimento para que, no momento que você precisar de um milagre, você usa esse acúmulo do sentimento de fé para gerar um milagre. Então, a gente, durante muitos anos, foi aprendido que você ia juntando fé, você ia juntando fé, você ia juntando fé, você ia juntando esse sentimento, criando esse sentimento de fé dentro de você, para quando precisar de curar alguém, você, pá, usava. E isso gerou na nossa consciência, na consciência da igreja, atrocidades. Atrocidade do tipo que, dando exemplo, atrocidade do tipo que você vai sentindo fé, sentindo fé, sentindo fé, até que chega um momento que alguém vira para você e vende uma água, falando que essa água vai curar todas as suas enfermidades. Então, é esse tipo de fé que a gente foi ensinado a ter. E aí, Deus vem revelando que isso não é fé. Isso não é fé. Porque fé é conhecimento de Deus e não sentimento acerca do mesmo. Então, amados, fé não é aquilo que vai mover a mão de Deus à nossa vontade. Fé é aquilo que, quando Deus move a sua mão, a gente a segue com convicção, com certeza. Então, a fé não é para fazer Deus cumprir, mas fé é para a gente fazer a vontade de Deus. Amém? Então, a gente tem aprendido isso, que fé é conhecimento acerca de Deus. E aí, nesse sentimento, nesse entendimento de fé, Paulo nos fala de uma vida de fé. É porque naquele aprendizado que a gente tinha, que fé era aquele sentimento acumulado, a gente entendia que a gente ia sentindo fé, até que precisasse da gente usar a fé para fazer um milagre. Então, a gente ia sentindo fé até que a gente estiver cheio de fé para operar um milagre. Amados, nessa concepção, o milagre é quase o suprassumo da fé. Vocês entendem o que eu estou falando? Que é algo assim, eu tenho que ter fé tão grande, tão grande, eu tenho que ir acumulando tanta fé que na hora que eu precisar de um milagre, eu tenho que utilizar essa fé que eu acumulei. E uma vida de fé não é isso. Então, Paulo escreve lá na carta de Timóteo, que é o que a gente vai meditar hoje. Uma vida de fé. E como eu disse, essa é uma palavra para esse tempo, porque eu quero usar essa palavra como a microcomunidade que nós estamos vivendo hoje, que é todo mundo trancado em casa. Esse tempo em que a gente não está podendo sair. E aí é por isso que essa palavra ela veio sobre a minha casa e gerou essa reflexão,
porque nós estamos vivendo esse tempo em que nós estamos trancados, nós, esposas e filhos. E aí nós vamos meditar nessa palavra de fé que Paulo nos ensina a ter, essa vida de fé lá na carta de Timóteo. Então, eu queria te convidar, meu irmão, a abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Irmãos, é o seguinte, é uma recomendação aí, igual a que eu fiz para o pessoal agora mais cedo. Nós precisamos muito ler a carta de Timóteo. Porque, amados, a carta de Timóteo, ela é a chave para a gente conduzir melhor a sociedade que a gente vive, em termos, inclusive, comportamentais. Mas Timóteo ensina, Paulo ensina, através da carta de Timóteo, como nós devemos agir, como a gente deve tratar uns aos outros. Então, Paulo ensina lá para Timóteo como que ele deve tratar os mais velhos, as viúvas, como nós devemos exortar os mais velhos. Mas nós, filhos, como nós devemos exortar os nossos pais. Perfeito, Hudson. 1 Timóteo 5, 8. Então, como nós devemos tratar os nossos pais, os mais novos, como deve exortar e falar com os mais velhos. Enfim. E aí nós vamos ler aqui o que é uma vida de fé, que Paulo fala que é uma vida de fé. Então, Paulo diz assim para Timóteo: vida de fé, ele diz assim, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E ele termina dizendo assim, e é pior que um descrente. Eu vou repetir, amados, porque nós vamos falar de fé. Fé operante. A fé de todo dia. A fé que vem do conhecimento e não do sentimento. A fé é prática. Não é a fé que gera um momento de milagre. É uma fé permanente. É uma fé de vida. Então diz assim, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. Amados, por que é que a minha casa começou a refletir a respeito disso? É porque nesse momento de pandemia, amados, como a gente tem aprendido que Deus nos ensina tudo está sob a permissão do nosso Pai. E aí, a pergunta que a gente deve fazer é o que é que ele está tentando nos ensinar com isso, o que é que nós temos que entender desse momento. E aí, amada, aquilo que Deus trouxe assim no meu coração a respeito de fé, porque nós vamos falar de fé, o que Deus trouxe para reflexão assim dos nossos corações é que nós temos que cuidar dos de casa, porque senão a gente caiu da fé. E nesse momento de pandemia, é o momento que Deus
fechou a casinha. Amados, esse momento de pandemia que falou assim, fica todo mundo em casa, que literalmente tivemos que fechar a casinha e olhar para os nossos. E aí nós vamos refletir a respeito de fé, vida de fé, com o que Deus quer nos ensinar com esse momento. Porque Paulo está falando assim que se você não cuida dos seus e principalmente dos de casa, você já negou a fé, já caiu, já acabou. E a fé que Paulo está falando aqui, irmãos, do cuidado, a fé do cuidado que Paulo está falando aqui, é a fé do trato, a fé que vence os desafios diários dos relacionamentos. A fé que Paulo está dizendo aqui é a fé do trato. A forma que o marido trata a esposa, a forma que a esposa trata o marido, a forma que o marido trata os filhos, que os filhos tratam o pai, trata a mãe. Isso é vida de fé para Paulo. Cuidar bem dos seus, principalmente dos de casa. Sabe, amados, a gente foi fundamentando as nossas relações com as nossas esposas, com os nossos filhos, as nossas esposas com os maridos, nós fomos fundamentando isso num terreno arenoso. Porque muitos relacionamentos, eles ainda continuaram, ainda existiam, porque o marido saía 7 horas da manhã de casa e só voltava às 5, às 18. E aí a mulher não tinha que lidar com aquela mundiça o dia inteiro. Isso é uma vizinha nossa, Dona Marininha, falava desse jeito. Essas mundiças. Então, eram muitos relacionamentos que eram fundamentados com, graças a Deus, o estrupício do meu marido sai para trabalhar e não tem que ficar aqui o dia inteiro enchendo as paciências. Vocês sabem do que eu estou falando, irmão? Faz sentido? Então, o descanso dos pais era pegar os filhos e jogar na escola. Descansar a cabeça. Senão ninguém aguenta. Gritaria, menino correndo. E aí, Deus vem e gera um momento desse que nós estamos vivendo. Para a gente desconstruir, para cair aquilo que foi fundamentado na areia. Então, aquilo que se sustentava, porque nós mandávamos isso para fora de casa, Deus fecha a casinha e fala assim, vamos aprender o que é fé. Vamos viver de fé. Irmãos, está fazendo sentido para vocês aquilo que a gente está compartilhando? É porque muitas vezes a gente alicerçou nossa família nessa areia.
a gente entendia que era salutar ter que sair de casa para continuidade de um casamento, para continuidade de uma relação íntima, porque ninguém aguenta uns homens e umas mulheres enjoadas igual nós somos. E aí Deus vem e fecha a casa, com todo mundo dentro. E aí a gente começa de novo a entender o que é fé. Porque como Paulo diz aqui, que fé é cuidar bem. Sabe, irmãos? Nós começamos a aprender que fé é o marido lavar um banheiro. Fé é a gente começar a lavar a louça. Fé é fazer uma comida bem gostosa para a família, para os filhos. Aquele enguiço que ficava sentado no sofá assistindo TV, né, irmãos? Normalmente, a esposa da gente não gosta de jeito nenhum de homem sentado em sofá. Ai, Deus, vai falando. E aí agora aquele homem sentado lá no sofá assistindo assistir filme, agora tem a companhia da esposa e dos meninos. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Que a mulher que falava assim, Deus, tira esse homem de casa, senão não aguenta essa íngua. Ela agora está aprendendo o que é fé. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vida de fé. Cuidar bem dos de casa. Aquela impaciência com o filho. E aí Deus vem e trata. Nos ensinando o que é fé. Compartilhei mais cedo que esses tempos, a minha família é de Uberlândia, eu vim de Uberlândia, e estou há 3, vai fazer 4 anos em Goiânia. E nesse momento de pandemia, nossos velhinhos, nossos pais, precisam de ficar em casa. E isso gera um estresse gigante, porque parece que é filho dando ordem para papai. E aí a chapa esquentou lá em Uberlândia. E minha mãe ligou para cá e falou assim, ó, corre aqui para ver se acalma os ânimos, porque está todo muito, muito nervoso. E aí nós fomos lá em Uberlândia conversar com os nossos velhinhos e tentar trazer paz. Sabe, irmãos? Cuidar, ter paciência. Isso é uma vida de fé. Então, Paulo vem e diz, vida de fé que você quer ter? Então, cuida dos seus, principalmente dos de casa.
Porque senão tudo que você fizer que não vier disso, já caiu da fé, já negou a fé. Então, dentro desse contexto, viu, meu irmão, desse momento que a gente está vivendo e desse tempo que a gente está vivendo, assim, dentro de casa, dentro desse contexto, eu lembrei lá quando Jesus diz assim, haverá fé na terra? Ai, Deus. Dentro desse contexto de fé, de cuidar bem da família, cuidar bem principalmente dos de casa. Aí, lembrar dessa pergunta que Jesus fez. Haverá fé na terra? Então, meus irmãos, que essa palavra traga revelação para as nossas vidas, que o nosso tempo aí, esse que Deus fechou a casinha, a gente possa compreender e buscar a revelação dele. E para que a gente entenda que fé se revela nesse tempo nosso aí, em que nós temos que cuidar bem. Cuidar bem. Amém? Que Deus, nosso Pai, possa trazer graça e paz e revelar fé aos nossos corações. PJ, Clenê, está com vocês aí. Amém, Arthur. Benção demais essa palavra que nos desafia, né? E algo mesmo assim bem íntimo de casa, das nossas relações. E esse texto de Timóteo é desafiador. Paulo repete essa exortação, né? Quando ele diz lá, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: fazei bem a todos, especialmente aos domésticos, aos familiares da fé. Isso quer dizer que a fé só é verdadeiramente fé se ela tiver caráter profundamente relacional, e não é um relacionamento por necessidade, não é um relacionamento por interesse, é um relacionamento como família. É bom a gente lembrar que o pai da fé, que é Abraão, né, que é considerado o pai da fé, quando Deus fez uma promessa para ele que gerou fé no coração dele, Deus fez a promessa de família e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, seja você uma bênção para as famílias. Então, quando Deus abençoou Adão, a bênção de Deus sobre Adão era para formar a família, para cuidar da família. E quem deveria encher a terra seriam as famílias, a família de Deus. Tanto que Paulo, escrevendo de novo aos Efésios, ele diz assim: de quem toma o nome, Cristo Jesus toma o nome toda família na terra. Então, quando a gente tem fé, a gente tem família. Quando existe família, é porque a gente tem fé. Família não tem nada a ver com parente. Parente é uma coisa fisiológica, é contingente, é circunstância. Por isso que Deus manda Abraão sair do meio dos parentes para formar família. Porque a família só se forma pela fé. Quando a gente assume o compromisso, a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Às vezes as pessoas estão vivendo de forma incrédula porque elas estão vivendo no limite das suas obrigações ou dos seus interesses, né? Os parentes impõem obrigações e as devoções exacerbam os interesses, que é a iniquidade. Então, quando eu faço apenas pela obrigação ou pelo interesse, eu estou fazendo apenas pelo direito, pela culpa, e não estou fazendo pelo amor, pelos afetos. Por isso a palavra de Deus diz que, por se multiplicar esse senso do direito, da obrigação, da culpa, do interesse, o amor se esfriará de quase todos os corações. Então, família
Só é família quando é gerada em amor, senso de responsabilidade, cuidado em relação uns aos outros. E essa é a nossa fé. A nossa fé ela tem que ser traduzida no cuidado e não na devoção. Foi muito bom a abertura que você fez aí, foi de Deus mesmo quando você fala, né, que muita gente confunde fé com esse acúmulo de sentimentos devocionais idólatras, e aí eu formo um patrimônio devocional. Muitas vezes as pessoas acham que fé é esse patrimônio devocional que eu vou usar depois para resolver o problema, e não esse patrimônio afetivo que eu vou usar para cuidar das pessoas. Então, às vezes, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente acha que tem mais fé em ver o paralítico andar do que fé para empurrar a cadeira dele. Então, às vezes, a gente quer ter a devoção para ver o paralítico andar, para a gente não ter que ter a responsabilidade de cuidar dele. Então, muitas vezes, as pessoas estão querendo um milagre para ficar livre da responsabilidade. E aí, Jesus, quando ele vai traduzir isso no juízo, ele diz assim, quando todas as nações estiverem reunidas diante do Senhor, então o príncipe, o rei, vai falar assim, meu pai. Então, está vendo que quando o juiz de todas as nações vai falar em nome de quem? Do pai. E ele vai dizer assim, eu tive fome e vocês não cuidaram de mim. Eu tive sede e vocês não cuidaram de mim. Eu tive nu e vocês não cuidaram de mim. Eu tive enfermo e vocês não cuidaram de mim. Eu tive preso e vocês não cuidaram de mim. E às vezes a gente pensa que fé é para quem ninguém nunca ficar nu, para quem ninguém nunca ter fome, ninguém nunca ter sede, e que se eu tiver muita fé, eu nunca vou ficar doente e vou ser preso. E Jesus diz, não, a fé não é para que o doente não fique doente, o preso não fique preso, e nem o nu não fique pelado. A fé é para que a gente possa cuidar uns dos outros. Então, Jesus, em tese, quando ele diz assim, quando eu estive enfermo, e o povo fala, mas quando nós estivemos enfermos? É porque a gente não consegue ver Jesus num doente. A gente é capaz de ver o Satanás num doente, mas não vê Jesus. Porque na cabeça da gente, Jesus nunca vai ficar doente. Mas Jesus diz, não, eu estive doente. E ele falou, mas quando que o senhor ficou doente? Nós nem vimos. Lógico que a gente não vai ver, porque a gente não imagina Jesus o quê? Doente, porque quem tem fé não fica doente. E Jesus diz, não, isso não é fé, isso é devoção. E às vezes nós estamos concentrando todo o nosso esforço na devoção a Deus para não ficar doente, para não sofrer problema, para não ficar nu. E Jesus diz assim, olha, eu estive nu, e você não foi capaz de ver que era eu que estava nu. Por conta do quê? Das suas crenças, da sua devoção, desse legado, né? Desse patrimônio devocional que você tem, que acha que quem tem fé nunca vai ficar nu. E ele diz, olha, eu sou filho de Deus, eu sou rei. E mesmo sendo rei, eu estive entre vocês como quem estava nu. E você não foi capaz de reconhecer isso. Sabe por quê? Porque você não usou sua fé para cuidar. Você usou sua fé para não ficar nu. E não para cuidar de quem estava. Você usou sua fé para não ficar doente, não para cuidar de quem estava. Você usou sua fé para nunca passar fome, não para cuidar de quem teve fome. Então, na verdade, a família é o lugar onde os problemas não acabam. E, às vezes, a gente está fazendo um troço muito errado com a família. Porque a gente está ensinando nossos filhos a estudar, a ser poderoso, para que o dia que ele estudar, ganhar muito dinheiro, ele não vai ter problema. Na verdade, sendo que família é o lugar onde os problemas nunca acabam, a fome nunca termina, exatamente para que a gente possa servir uns aos outros. Então, em família, sempre vai ter um pelado, sempre vai ter. Deus vai garantir que na família tenha sempre um pelado, um com fome, um com sede, um preso. Tem sempre alguém na família passando algum perrengue. Para quê? Para provar que essa família é do capeta? Não, para a gente cuidar uns dos outros e mostrar que essa família é de Deus. E na família de Deus, quando tem problema, a gente não usa a fé para ficar livre dele. A gente usa a fé para cuidar uns dos outros. Glória a Deus.
Rapaz, que bênção, Arthur. Bênção de Deus. Vamos viver a família, amados. O lugar onde os problemas nunca acabam. A hora que você acaba de dar comida para um, tem outro pelado. A hora que você acaba de dar água para um, tem outro com fome. A hora que você acaba de dar água, comida e pôr roupa em todo mundo, tem um doente. E a hora que você acha que está tudo certo, alguém está preso. Algum tipo de sentimento, emoção, pensamento, está lá meio deprimido, preso a um namoro que terminou e acha que o mundo vai acabar, preso a um emprego que foi embora e acha que a vida terminou. Tem sempre algum preso para ser visitado, tem sempre algum doente para ser consolado, tem sempre algum faminto para ser alimentado, algum nu para ser vestido e algum sedento para ser dessedentado. Bem-vindo à família. Parente é um trem que a gente faz de tudo para não ter problema. Família é onde a gente tem certeza de que os problemas estão lá. Mas vai ter gente para cuidar um do outro. E isso é tremendo, né? Essa palavra assim, é tremenda, porque Jesus diz, olha, se vocês não cuidarem, então é porque vocês se corromperam na fé. E aí vocês se tornaram mais devotos. E aí o interessante é que Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, Timóteo, cuidado, porque aqueles que se desviaram da fé, que ensina a gente a cuidar, e não a ter os problemas resolvidos, mas a cuidar, isso pode fazer com que você seja pior do que o incrédulo. Então, tem 3 tipos de pessoa no mundo. Tem o incrédulo, tem o crente e tem o devoto. Sabe o que é pior do que o incrédulo? É o devoto. Porque o único ser humano que Jesus chamou de filho de Satanás não foi o incrédulo, foi o fariseu. Ele falou assim, vocês, fariseus, usam suas crenças para não ter que cuidar uns dos outros. Vocês não cuidam nem dos seus próprios pais, em nome da sua devoção. Vocês usam a sua devoção para dizer, eu tenho uma obrigação com Deus que me impede de cuidar de você. E é isso que o religioso faz. Eu tenho um serviço para fazer, uma obrigação para cumprir, eu não posso cuidar de você. E isso é pior do que a incredulidade. Porque é a apostasia, é a fé desviada. Por isso que Jesus diz, quando vocês formam um prosélito, quando vocês formam um devoto, quando vocês usam as crenças de vocês para formar um devoto, você formou uma pessoa 2 vezes pior do que quando ele era incrédulo, que é o filho das trevas. Então tem um cara que é pior do que o filho das trevas. É o religioso, é o devoto que usa a sua devoção para fazer as pessoas acreditarem que a devoção vai poupá-lo dos problemas e não ajudá-lo a cuidar das pessoas nos problemas. Amém? Obrigado, meu irmão, povo de Deus. E a nossa oração é que a nossa fé seja renovada, que a gente possa viver de fé em fé. Então, na hora que você terminar de dar comida para alguém, o que está te esperando? Alguém com sede. E aí você termina de dar água para ele, o que está te esperando? Um pelado. E a hora que você termina de pôr roupa nele, o que está te esperando? Um doente. E a hora que você termina de visitar e cuidar do doente, o que está te esperando? Um preso para você libertar. Então, meu irmão, bem-vindo ao trabalho, bem-vindo à vida de família, porque isso é de fé em fé. E aí, cada vez que você ama, cuida de alguém, você experimenta graça sobre graça e é transformado de glória em glória na perfeita imagem do Pai. Então, graças a Deus, muita gente trabalha para ter sossego. E, na verdade, a gente tem que trabalhar para ter mais trabalho ainda. Amém? E a forma de você nunca parar de ter trabalho é arrumar família. Tanto é que Jesus diz, Deus descansou, mas o Pai continua. Então, Deus no 7º dia descansou, porque Deus terminou as suas obras. E o Pai trabalha até hoje. O que Deus fez? Fez uma família para o Pai. Então, depois que você tem uma família, você nunca mais para de trabalhar, acabou. Então, agora, todo dia de trabalho, você descansa trabalhando. Você descansa de dar comida dando água. Depois você descansa de dar água pondo roupa. Depois você descansa de pôr roupa
consolando, depois você descansa de consolar, libertando. Então, cada coisa que você vai fazer faz você descansar da outra. Então, enquanto você descansa de dar comida, você dá água. Já é um descanso. Amém? Porque quem é de família trabalha até hoje, trabalha o tempo todo, porque amor é trabalho de cuidar daqueles que a gente ama o tempo todo. Muito bom. Que Deus te anime, te renove. Uma semana de muito trabalho, uma semana de muita comida para repartir, muita água para dar, muita roupa para vestir, e muito doente para cuidar, e, enfim, muito preso para libertar. Um trabalho em que a nossa fé está toda colocada em favor do cuidado que nós temos uns com os outros e não colocada na nossa devoção e na expectativa de que Deus vai nos poupar de tudo isso. Amém? Porque nós não queremos ser pior do que um incrédulo, sendo um devoto. Nós queremos ser luz para todo mundo, sendo um justo que vive pela fé e que não se cansa de viver de fé em fé, vivendo, experimentando graça sobre graça, sendo transformado de glória em glória. Que o amor de Deus, o Pai, seja sobre todos, que a graça do Filho seja sobre todos, e que a comunhão, a disposição incansável do Espírito Santo de trabalhar em favor da família, que a disposição incansável do Espírito Santo de Deus, porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam, renovam suas forças. Então, que você seja renovado. E, às vezes, irmão, eu quero te falar uma coisa. Às vezes, a gente não está cansado, a gente está com preguiça. Porque o trabalho não acaba. Aí a gente vai percebendo que o trabalho não acaba, a gente pensando que está com cansaço, a gente está com preguiça de ver que a gente vai continuar trabalhando pro resto da vida e que esse trabalho não acaba. Nós vamos ter que estar sempre cuidando uns dos outros. Quando você pensa que a pessoa está lá na frente, ela começa a dar uns defeitinhos de fabricação e aí pronto, já começa os cuidados, tudo de novo. Amém? Glória a Deus! Bem-vindo a uma família de trabalhadores. Nosso pai é trabalhador. Nosso pai é trabalhador. E o que é o trabalho do pai? Cuidar da sua família. Por isso que Jesus diz, eu vim nesse mundo para cuidar dos negócios do meu pai. E o que é o negócio do pai? A família. E assim a gente cuida uns dos outros, porque se não for para cuidar uns dos outros, nós já caímos da fé e somos pior do que o incrédulo, porque nos tornamos devotos da nossa divindade e dos nossos direitos. Forte abraço, beijão.